Bom dia a todos e todas e obrigada por aguardarem. Sou a Beatriz Silva, Head de Relações com Investidores da Espaço Laser, e hoje estamos aqui para apresentar os resultados do quarto trimestre e ano de 2025 que foram divulgados ontem ao mercado. O release e as DF já estão disponíveis na CVM no nosso site de Relações com Investidores. Informamos a todos que essa videoconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site ri.espaçolaser.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. Durante a sessão de Q&A, as perguntas poderão ser feitas através do botão levantar a mão e as perguntas também poderão ser realizadas clicando no botão Q&A no inferior da tela. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa videoconferência relacionadas às perspectivas de negócio da Espaço Laser refletem as crenças e premissas da administração da companhia e que tais considerações futuras não constituem garantia de desempenho. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações. Participam da videoconferência de hoje a Magali Leite, CEO da companhia, e o Fábio Tikawa, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria de passar agora a palavra para a Magali Leite para dar início à apresentação de hoje. Por favor, Magali, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigada por participarem do nosso call de resultados do quarto trimestre e ano de 2025. Vamos começar pelo slide de destaques, o slide 4. Estou completando 2 anos como CEO da Espaço Laser. Nesse período, implementamos uma agenda intensa de transformação operacional com disciplina na execução dos nossos pilares estratégicos e foco claro em rentabilidade, geração de caixa e fortalecimento do nosso modelo de negócios. 2025 representa a consolidação dessa jornada. Encerramos o ano com avanços relevantes em nossos principais indicadores financeiros e operacionais, combinando crescimento com maior eficiência e expansão de margens. Como resultado, elevamos o nível de lucratividade da companhia, reforçamos a estrutura de capital e aceleramos a geração de caixa. Estabelecemos bases sólidas para um novo ciclo de crescimento sustentável e maior geração de valor aos nossos acionistas. No âmbito operacional, registramos 527 milhões em System-Wide Sales no trimestre e 1,8 bilhão no ano de 2025, um recorde histórico anual para a companhia, representando crescimentos de 2% e 7%, respectivamente. Nosso ticket médio cresceu 3% na comparação com o quarto trimestre de 2024 e 10% no ano, evidenciando o acerto das estratégias de precificação e a evolução do mix de serviços. No campo financeiro, seguimos convertendo os avanços operacionais em resultados consistentes. O lucro bruto atingiu 115 milhões no trimestre, com um crescimento de 16% e uma margem bruta de 39%. No ano, o crescimento foi de 12% e o EBITDA ajustado totalizou 66 milhões no trimestre, com uma alta expressiva de 37% na comparação anual. No ano de 2025, nosso EBITDA somou 257 milhões, com um crescimento expressivo de 15% e uma margem de 23%. Nosso lucro líquido ajustado foi de 11 milhões no TRI, avançando 12%, e 35 milhões no ano, um crescimento robusto de 50% em relação a 2024. Sob a ótica contábil, o lucro líquido atingiu 8 milhões no TRI, com crescimento de 69%. No acumulado do ano, ele totalizou 13 milhões frente a 1,6 milhão no ano anterior, cerca de 8 vezes superior, evidenciando a expansão da rentabilidade do negócio e a captura dos ganhos das iniciativas implementadas ao longo do período. O endividamento manteve trajetória de redução e encerramos o período com menor nível de alavancagem em 17 trimestres, em 1,78 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Por fim, avançamos aproximadamente 1 ponto na média anual do NPS, atingindo 86,8 pontos, a maior média anual da nossa série histórica. Passando para o slide 5, como falei anteriormente, tivemos mais um trimestre de crescimento em vendas,
com o System Wide Sales avançando 2% no TRI e 7% no ano de 2025. No gráfico à direita, a gente observa que o Same Store Sales cresceu 2% no TRI e 5,4% no ano. Esse resultado representa uma evolução de mais de 5 pontos percentuais em relação a 2024. É importante destacar que esse crescimento ocorreu em um patamar superior à inflação do período, evidenciando o ganho real de performance nas nossas unidades. No slide 6, a gente detalha os principais vetores que sustentaram a expansão de vendas e a melhora na qualidade da receita ao longo do ano. Seguimos avançando na implementação dos ajustes em nossa política de preços, iniciados em 2024, com foco contínuo na disciplina comercial e na captura de valor. Como resultado, o ticket médio cresceu 3% no TRI e 10% no ano de 2025. A estratégia comercial priorizou a elevação do valor por área vendida, apoiada pela evolução do mix e pelo aumento do número de áreas contratadas por cliente. Observamos melhor monetização das principais áreas do portfólio e maior participação das áreas complementares de maior valor agregado, refletindo a maior adesão a pacotes com múltiplas regiões tratadas. Essa dinâmica eleva o valor médio por cliente, reforça a rentabilidade das vendas e sustenta o nosso crescimento com maior geração de valor ao longo do tratamento. A evolução da estratégia também se refletiu no desempenho operacional do TRI, com destaque para novembro, que, impulsionado pela Black Friday, registrou o melhor resultado da história da rede própria e o segundo melhor mês consolidado da companhia. Esse desempenho reflete uma execução comercial mais assertiva, com maior qualidade na formação de preço e melhor equilíbrio entre volume e margem. Mantivemos níveis saudáveis de desconto e prazos médios de parcelamento mais curtos do que em 2024, contribuindo para a aceleração da geração de caixa. No slide 7, reforçamos que a Espaço Laser segue como referência em satisfação do cliente, um dos pilares estruturais do nosso modelo de negócios. Conforme comentado, nosso NPS melhorou aproximadamente 1 ponto em relação ao ano anterior, atingindo uma média de 86,8 pontos em 2025, a maior da série histórica, e evidenciando que a satisfação dos nossos clientes segue como uma prioridade para a companhia. Além disso, alcançamos uma nota de 8,5 no Reclame Aqui, consideravelmente acima da média do setor, com o selo RA1000, reforçando a consistência da experiência que entregamos e a evolução dos nossos padrões de atendimento. Ao longo do ano, implementamos um redimensionamento estratégico da estrutura de atendimento, combinando profissionais com profundo conhecimento da companhia e do negócio, à incorporação de novos talentos com experiência em jornada do cliente. Essa reorganização foi acompanhada pela ampliação do uso de soluções de tecnologia nas nossas células de atendimento, com destaque para a adoção de um CRM integrado, permitindo uma visão mais completa da jornada do cliente e ampliando a sinergia entre as diferentes frentes de relacionamento, com ganhos de eficiência operacional, produtividade e otimização de custos. Além disso, seguimos observando a consolidação do setor, com a Espaço Laser ampliando sua liderança. Atualmente, a companhia possui uma base de lojas aproximadamente 5 vezes superior à do segundo maior player do mercado, frente a cerca de 3,8 vezes observada em dezembro de 2024. No slide 8, apresentamos os indicadores de força da marca da Espaço Laser, com base no tracking que realizamos em outubro de 2025. Os resultados reforçam nossa posição de liderança no segmento, com níveis elevados de reconhecimento de marca e percepção positiva entre nossos consumidores. Em 2025, executamos diversas iniciativas de marketing e presença física e digital que contribuíram para ampliar a visibilidade e o engajamento da marca, especialmente em plataformas como Instagram e TikTok. Ao longo do ano,
Os canais digitais da companhia somaram mais de 330 milhões de visualizações de conteúdo, refletindo o forte interesse da audiência nesse período. Também ultrapassamos a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, reforçando a relevância da Espaço Laser no ambiente digital e o fortalecimento da conexão com os nossos consumidores em escala nacional. Esses foram os destaques do trimestre do ano de 2025. Com isso, encerro essa primeira sessão e gostaria de passar para a análise de nosso desempenho financeiro, que será conduzida pelo nosso CFO, Fábio Ichikawa. Obrigado, Magali. Passando para o slide 10, registramos uma receita bruta de 373 milhões no trimestre, com crescimento de 5% na comparação anual, refletindo a consolidação da nossa estratégia de reposicionamento de preços, iniciada em 2024. No acumulado do ano, a receita bruta atingiu 1,4 bilhão, também com crescimento de 5%. Destaca-se o avanço de 13% na receita de royalties, que somou 48 milhões em 2025. Em relação ao índice de cancelamentos, encerramos o trimestre e o ano em 11,1% da receita bruta, em linha com o ano anterior, mesmo em um contexto de maior inadimplência no mercado. No slide 11, a receita líquida totalizou 294 milhões no trimestre, um crescimento de 8% em relação ao 4T 2024 e de 1,1 bilhão no ano, com um crescimento de 8%. Esse crescimento na receita líquida em patamar superior ao crescimento da receita bruta é reflexo da maior eficiência tributária nas despesas com impostos. No gráfico à direita, vemos que o lucro bruto atingiu 115 milhões no trimestre, com um crescimento de 16%. A margem bruta ajustada alcançou 39%, um aumento de 2,7 pontos percentuais em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Essa melhora reflete principalmente a redução com o custo de gás de resfriamento, que totalizou aproximadamente 5 milhões neste trimestre. No acumulado do ano, o lucro bruto foi de aproximadamente 426 milhões de reais, com margem bruta de 38,3%. Os ganhos de margem refletem as iniciativas de eficiência operacional implementadas nos últimos períodos e uma maior austeridade na gestão de custo. Passando para o slide 12, o EBITDA ajustado somou 66 milhões no trimestre, com um crescimento de 37% em relação ao 4T24. No acumulado do ano, alcançamos 257 milhões de EBITDA ajustado, com um crescimento de 15% quando comparado com 2024. A margem EBITDA ajustada atingiu 22,4% no trimestre, um incremento de 4,8 pontos percentuais comparado com o 4T24. No ano, a margem EBITDA ajustada atingiu 23,1%, um incremento de 1,5 pontos percentuais em relação a 2024. À direita, o lucro líquido ajustado foi de 10,8 milhões no 4T25, um crescimento de 12% em relação ao 4T24. E no ano, o lucro líquido ajustado foi de 35 milhões, com um crescimento de 50% em relação ao ano de 2024. Na visão contábil, o lucro líquido foi de 13,2 milhões no ano, cerca de 8 vezes superior ao reportado em 2024. Seguindo para o slide 13, mantivemos nossa disciplina na gestão financeira, com foco em eficiência e geração consistente de caixa. Encerramos o trimestre com 54 milhões de geração de caixa operacional, com conversão de EBITDA em caixa de 83%. No ano, a geração de caixa operacional foi de 246 milhões de reais, um crescimento de 10% e conversão de EBITDA em caixa de 96%, reforçando a solidez do nosso modelo e a capacidade de transformar resultados em liquidez. Passando para o slide 14, demonstramos a evolução da nossa estrutura de capital ao longo do tempo. O nosso endividamento continua com sua trajetória de queda, refletindo nosso foco na geração de caixa,
na eficiência financeira e na redução da alavancagem. Ao final do 4T25, o patamar de alavancagem foi de 1,78 vezes, comparado com 2,13 vezes ao final de 2024. Esse movimento reflete uma disciplina na gestão financeira e foco contínuo na melhora do perfil de endividamento. Adicionalmente, em janeiro de 2026, concluímos o desembolso de R$20 milhões no âmbito da linha de financiamento junto ao BNDES, destinado ao suporte dos investimentos em modernização tecnológica e expansão das operações. A operação possui prazo de 16 anos e custo médio ponderado de Selic mais 1,37% ao ano, reforçando a liquidez e ampliando a flexibilidade financeira da companhia. Conforme detalhado no slide 15, concluímos em outubro a terceira emissão de debêntures da Corpóreos, a nossa subsidiária integral. Os objetivos dessa reestruturação foram melhorar o perfil de endividamento da companhia, com captação de dívidas a taxas menores e prazos mais alongados, e eliminar a ineficiência fiscal decorrente da estrutura anterior de endividamento. Anteriormente, as dívidas da companhia estavam distribuídas entre a MPM, nossa holding não operacional, e a Corpóreos, nossa subsidiária operacional, o que limitava o aproveitamento das despesas financeiras para fins de compensação do imposto de renda. Com a emissão de R$593 milhões com um custo de CDI mais 3,25% ao ano e prazo de 5 anos, além da captação de R$70 milhões realizada no final de setembro, liquidamos R$682 milhões em dívidas anteriores que possuíam um custo de CDI mais 4,5% e prazos mais curtos. Com a reestruturação, passamos a ter uma estrutura de dívida mais alongada e com um custo financeiro mais compatível com a realidade do negócio. Além disso, todas as dívidas passaram a estar centralizadas na Corpóreos, o que melhora a eficiência tributária e otimiza a geração de caixa. À esquerda do slide, apresentamos a evolução do custo financeiro médio da companhia, enquanto à direita é possível observar o novo cronograma de amortização da dívida. Essa reestruturação, aliada à nossa disciplina financeira, representa um avanço importante na estrutura de capital da companhia, tornando-a mais eficiente e preparada para sustentar o crescimento. Passando para o slide 16, em outubro, concluímos a venda de 4 lojas próprias localizadas em Bauru e Macaé para franqueados da nossa própria rede, totalizando R$7 milhões. Além do efeito positivo de caixa, essas unidades passam a contribuir com receita recorrente por meio de royalties. Em 2024, essas lojas geraram vendas líquidas de R$6,7 milhões e contribuíram com R$1 milhão para o EBITDA consolidado, o que implica em um múltiplo de aproximadamente 7 vezes na transação. Essa operação está alinhada à nossa estratégia de otimização de portfólio de lojas próprias, priorizando a alocação de capital em praças e regiões estratégicas, ao mesmo tempo em que fortalecemos o modelo de franquias. Importante destacar que eram as únicas lojas nessas praças, o que elimina qualquer risco de concorrência ou sobreposição entre franqueados. Adicionalmente, concluímos a venda da nossa participação de 51% na operação da Argentina para o sócio operador local, em condições financeiras atrativas. A transação totalizou $1,4 milhão, equivalente a R$7,7 milhões, implicando um múltiplo de preço sobre lucro de aproximadamente 11 vezes sobre o resultado anualizado da nossa participação na operação. Além disso, recebemos $818 mil em royalties, equivalente a R$4,6 milhões, reforçando a geração de valor do investimento. Por fim, no slide 17, reforçamos nosso compromisso com a geração de valor para os acionistas. Ao longo do último ano, observamos um desempenho resiliente das ações, com valorização de 52% desde a divulgação dos resultados do 4T24
até o fechamento de fevereiro de 2026, refletindo a confiança do mercado na estratégia e na consistência da nossa execução. Além disso, os resultados e os recursos provenientes da venda da nossa participação na operação da Argentina, retomamos a distribuição de dividendos em 2025, totalizando 13,5 milhões de reais, um crescimento expressivo em relação a 2024, reforçando nossa disciplina financeira e o compromisso com o retorno aos acionistas. Seguimos focados em crescimento sustentável, eficiência operacional e alocação responsável de capital, consolidando a Espaço Laser como uma plataforma geradora de valor no longo prazo. Agora devolvo a palavra para a Magali, que irá apresentar uma breve atualização de outras iniciativas dentro da companhia. Obrigada, Fábio. Indo para o slide 19, o projeto de resfriadores entrou em fase final de implementação e já entrega resultados concretos. Encerramos o trimestre com 455 lojas equipadas, o equivalente a 81% do parque de lojas próprias, superando com folga o compromisso assumido no Investor Day de atingir ao menos 70% até o final de 2025. Mais importante do que o ritmo de implementação é a captura efetiva dos benefícios. O projeto combina a melhora na experiência do cliente com ganho de eficiência operacional, reduzindo a dependência de insumos e trazendo maior previsibilidade de custos. No trimestre, registramos uma redução de 27% nos custos operacionais relacionados ao sistema de resfriamento, principalmente em função da queda do consumo de gás com essa nova tecnologia. Esse movimento representou aproximadamente 5 milhões de reais em savings no quarto TRI de 25, em comparação ao de 24. Agora, partindo para o slide 20, avançamos na modernização da nossa rede, com foco em elevar a experiência do cliente e reforçar o posicionamento da marca. Em 2025, realizamos a mudança de fachada em 96 lojas e concluímos o retrofit de 21 unidades, atualizando padrões de arquitetura, fluxo interno e ambientação, além de um melhor aproveitamento da capacidade instalada. Para 2026, seguimos avançando nessa agenda, com investimentos em modernização e em tecnologia, incluindo a ampliação da disponibilidade de equipamentos ND e AG. Em 2025, o atendimento a públicos que demandam essa tecnologia cresceu 18%, evidenciando a maior procura por esse tipo de tratamento. Além de ampliar nosso mercado endereçável ao permitir maior atendimento a clientes com fototipos mais altos, essa iniciativa estimula a demanda, contribui para aumentar a produtividade da base instalada e sustenta retornos bastante atrativos sobre o nosso capital investido. Das 9 lojas que tiveram ampliação de segunda sala até o primeiro TRI de 25, período que permite uma base comparável de maturação, a média de aumento de faturamento foi de 32%. No slide 21, destacamos mais um TRI de reconhecimentos importantes que evidenciou a solidez da nossa marca, a qualidade da nossa execução e a consistência do nosso trabalho. Conquistamos a primeira edição do prêmio Marketing Strategy Women's Legacy com nossas iniciativas de impacto social, reafirmando nosso compromisso com o pilar de responsabilidade social. Fomos reconhecidos pela 5ª vez consecutiva como a melhor empresa em atendimento no prêmio Reclame Aqui, um indicador diretamente conectado à experiência do cliente e à qualidade do serviço prestado. Também conquistamos o selo Great People Mental Health e o prêmio Lugares Mais Incríveis para Trabalhar, refletindo nosso investimento contínuo em bem-estar dos nossos colaboradores. Por fim, no slide 22, celebramos 5 anos de listagem na B3, uma trajetória marcada por crescimento, evolução operacional e por muita transformação. Desde o nosso IPO em 2021, avançamos de forma consistente na expansão orgânica, superamos a marca de 1 bilhão em receita líquida anual e ampliamos a nossa presença nacional e o fortalecimento da eficiência operacional do nosso negócio. 2025 representa um novo marco nessa jornada, com retomada da rentabilidade,
redução da alavancagem e evolução da transformação operacional da companhia. Hoje, estamos mais eficientes, mais disciplinados na alocação de capital e com uma marca ainda mais forte. Seguimos listados no novo mercado, integrando importantes índices da B3, reforçando nosso compromisso com governança, transparência e geração de valor. E como destacamos, esse é só o começo. Entramos em 2026 cientes de um ambiente macroeconômico ainda desafiador, mas confiantes na execução dos nossos pilares estratégicos, sustentados por eficiência operacional, disciplina financeira e foco na geração de valor de longo prazo para nossos acionistas. Com isso, encerro agora a apresentação e vamos seguir para a nossa sessão de Q&A, que será conduzida pela Beatriz Silva, nossa head de RI. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no mesmo botão. A nossa primeira pergunta vem do senhor Kelvin Deschin, do Itaú BBA. Kelvin, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Boa tarde, Magali, Fábio, Bia. Obrigado por pegar as minhas perguntas, são duas aqui do meu lado. A primeira, quando a gente olha para 2025, né, foi um ano bem importante para vocês avançaram em diversas agendas importantes, como a melhora de estrutura de capital, o próprio projeto dos resfriadores. Agora, até aproveitando a mudança de ano, né, quando a gente olha para 2026, quais são os principais focos estratégicos de vocês? Essa é uma primeira. E uma segunda é sobre o espaço que vocês enxergam para a redução do contas a receber, né? Vocês implementaram um projeto em algumas unidades no segundo semestre do ano passado, visando justamente diminuir esse prazo. Vocês podem dar um pouco mais de cor sobre os resultados desse projeto, também como que está a cabeça de vocês para o rollout para o restante da rede. São essas duas. Muito obrigado. Oi, Kelvin, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Vou responder a primeira. 2025, a gente entende que foi um ano que foi prova de conceito, né? Todo aquele planejamento estratégico que foi apresentado no Investor Day em abril foi entregue, né? Os resultados provam aí a nossa disciplina. Estamos falando muito aí de decisões de alocação de capital, melhora de margem, consequente aumento da geração de valor para os nossos acionistas. E entregar um resultado desse, um cenário macro complexo no Brasil, é um desafio, mas a gente conseguiu fazer de uma forma muito consistente. Eu te diria como principais alavancas para 2026 é continuar evoluindo na estratégia comercial. Aí a gente vai falar de iniciativas desde investimento em tecnologia, onde a gente faz redução de custo ao mesmo tempo que a gente melhora o nível de atendimento para o nosso cliente de forma digital em todos os pontos de contato que a gente tem com ele, desde continuar fazendo aí a harmonização do ticket médio, aplicando eventuais reajustes que façam sentido com o nível de mix que a gente está oferecendo para os clientes. A captura de ganho de eficiência continua, então iniciativas de redução de custo, o trabalho do sistema de resfriamento que a gente pretende terminar esse ano, a troca dos equipamentos para continuar capturando os ganhos aí com a troca. Muita iniciativa em termos de custo de ocupação, com crescimento, né, que tem que ser abaixo da inflação, e um trabalho em custo de pessoal aí para manter em linha e sempre capturando as oportunidades possíveis. Temos também alavancas relacionadas à melhora da jornada dos clientes, né? Então, a gente está com a maior média anual de NPS, fizemos em 2025, continua crescendo em 2026. 25 a gente fechou aí com quase 87 pontos, conquistamos aí o selo do Reclame Aqui, o RA1000, fizemos uma remodelação profunda na nossa estrutura de atendimento. Aqui a gente está falando de plataforma, de tecnologia e de aquisição de talentos, de pessoas que vieram do mercado para ajudar o time que a gente já tinha a melhorar a performance. A disciplina na alocação de capital, certamente, né? A gente fez aí um movimento de refranqueamento de algumas lojas próprias,
e também vendemos a participação que a gente tinha na Argentina. Fizemos isso a múltiplos muito atrativos. A gente fez aí as lojas brasileiras a 7 vezes o EBITDA e 11 vezes o lucro da Argentina, respectivamente, né? Então, frentes como reestruturação também do nosso endividamento, vamos continuar capturando aí, ou buscando capturar redução de spread. A gente conseguiu essa otimização de tax shield, que é muito importante para o nosso negócio. Sabe que isso aí é uma injeção de aproximadamente 20 milhões na margem, que a gente vai capturar full em 26. Então, é isso. O objetivo é dar continuidade nessas iniciativas, seguir capturando essas oportunidades, inclusive aí com o que a gente tem feito em termos de atualização do parque de máquinas, instalando segundas salas, que tem trazido um resultado de aumento de receita significativo e, consequentemente, continuar investindo constantemente em tecnologia e inovação. Oi, Kevin, é o Fábio aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou endereçar a tua pergunta em relação à redução do contas a receber. A gente tem feito aqui algumas iniciativas nessa frente. Acho que a primeira iniciativa que a gente tomou foi, e aí a parte da estratégia comercial, né? Fazer uma tabela com vendas em menor prazo. Então, isso a gente vem implementando. Ao longo de 2025, a gente viu uma sensível melhora aqui no prazo de recebimento desses contas a receber, decorrente dessas vendas com parcelas com prazos menores. E o segundo projeto, que é um projeto grande aqui dentro da companhia, internamente a gente chama aqui como projeto CDP, que é de fato um projeto que tende a trazer ganhos significativos na redução do contas a receber. Ao final do ano passado, nós fizemos um projeto piloto com 5 unidades nessa nova forma, né, de cobrança dos nossos clientes, e os resultados foram bem positivos, né? A gente vem acompanhando a trajetória, não só em termos de venda, mas também em termos aqui de redução do contas a receber. E o objetivo aqui, ao longo desse ano, a gente começar a rolloutar nas demais unidades dessas 5 que a gente já implementou. Então, sim, estamos trabalhando aqui, tem um projeto grande aqui nessa frente do projeto CDP, tem várias pessoas envolvidas, não só aqui do corporativo, mas também do time de campo, que envolve treinamento, enfim, envolve diversos fatores aqui para a gente não travar a operação, né? Então, a gente aprendemos aqui com esse projeto piloto nessa implantação, e a ideia é a gente começar, ainda nesse primeiro semestre, começar a rolloutar para as demais unidades aqui do Brasil. Excelente, pessoal, super claro. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para Magali Leite para fazer as considerações finais. Bom, agradeço novamente a participação de todos e o interesse na Espaço Laser. A Espaço Laser entra em 2026 com uma companhia mais eficiente, uma estrutura de capital mais sólida e muito focada no avanço da rentabilidade, da geração de caixa e do fortalecimento da nossa liderança no setor. Vamos seguir executando os nossos pilares estratégicos, com disciplina na gestão do negócio, fazendo a evolução operacional muito consistente e com esse foco contínuo na geração de valor para os nossos acionistas e clientes. A gente sabe que os ciclos econômicos vêm e vão,
mas o que está sob nosso controle, que é austeridade em custo, melhora na precificação, evolução na alocação de capital, a gente faz bem e os números estão aí para comprovar. Entregamos mais de 37% de crescimento no EBITDA, entregamos melhora de margem, uma melhora na percepção do cliente, um ganho de market share e uma melhora na rentabilidade para os nossos acionistas. Além disso, nosso produto continua valorizado, porém ainda subpenetrado. A diversificação dos pilares da nossa estratégia de crescimento e uma realidade que segue sendo objeto do nosso trabalho. Muito obrigada pela presença de todos e tenham um excelente dia. A teleconferência da Espaço Laser está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.